Senhoras e senhores, está começando mais um Trimind Cash aqui e, como sempre, a gente traz aqueles assuntos que você gosta de ouvir por aqui, pelas estatísticas, inclusive, que a gente acompanha aqui dos episódios. Então, se achar que, vocês estão viajando os assuntos, manda um feedback que a gente vai gostar. A gente vai trazer um assunto aqui que é altamente técnico, mas técnico que você vai entender, porque a gente não vai usar aqui o juridiquês, tá? E a gente vai falar sobre métricas de negócio, né? Uma parada que a gente vê muito em comum aqui, que são que os maiores escritórios que a gente atende, não só os que a gente atende, mas que a gente conhece, os advogados já não advogam há muito tempo. A primeira coisa parece que quando o cara começa a crescer o negócio, ele fala, cara, a primeira coisa que eu vou deixar de fazer é advogar. Né? E aí, para quem às vezes é pequeno, quem não está nesse patamar ainda, surgem muitas perguntas. O que esse cara faz no dia a dia? Ele chega no escritório e faz o quê? Né? Fica só coçando, né? E não faz nada? Aonde que ele mexe? Que cadeira que ele senta? Então, acho que dá para trazer várias experiências, inclusive da própria Trimind, mas também de escritórios que a gente tem muita proximidade. Né? A pergunta seria assim, o que o Nelson Williams, né? Não sei se você que nos acompanha que gosta dele, o que ele faz no dia a dia dele? Né? Que estratégico é esse? O que os caras que são clientes nossos, por exemplo, aqui que fecham 250, 300 contratos no mês, escritórios grandes, onde que eles apertam? Onde que eles botam a mão? Que reuniões que eles participam? Então, a gente vai trazer um pouquinho disso para você que nos acompanha, para você já ir pensando, né? Você está advogando ainda, que momento que eu paro de advogar, o que eu preciso para chegar lá, certo? Então, métricas de negócio de maneira simplificada e como tornar o seu escritório uma empresa de verdade com previsão de crescimento. Para dar uma introdução do que a gente vai falar um pouquinho, assim, tá? Eu vou pedir até para o Vitor começar explicando algumas métricas que são meio padrões, que a gente fala muito em negócio, e simplificando, Vitor, o que é o significado delas, para que você consiga compreender aqui a lógica para onde a gente vai levar e te dar estratégias que, tem uma estratégia que eu anotei aqui que eu acho que você vai curtir para caramba. Começa explicando quais são as mais comuns, Vitor, que a gente usa aqui, por exemplo, e no que elas impactam o negócio. Boa. Existem muitas métricas de negócio, né? Se a gente fosse falar, existem várias mesmo, assim, mas as principais é porque o foco delas está relacionado diretamente ao crescimento da operação, né? Então, ou você cresce ou você está morrendo, né? Então, pensando em crescimento, as duas métricas principais que a gente, tanto nós olhamos aqui, mas isso qualquer negócio também, um escritório de advocacia deveria olhar, é o CAC, né? Que seria resumidamente o custo de aquisição por cliente. Então, quanto me custa trazer um novo cliente para a minha operação, para o meu escritório? E o LTV, né, que é o Lifetime Value, ou é quanto tempo no total esse cliente fica dentro de casa e, consequentemente, quanto de grana esse cara deixa ao longo da jornada dele como meu cliente. Então, se ele fica 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, quanto de grana ele vai deixando ao longo desses 1, 2, 3, 20 anos aí que ele fica junto com o meu escritório. Então, essas são as duas métricas principais, eu diria, para qualquer negócio. Isso tem que estar na ponta da língua, né, de um escritório, de um advogado que é gestor aí de escritório, o cara que está pensando em tornar o escritório de fato uma empresa. Eu acho que essas são as duas que tem que estar sempre na ponta da língua. Cara, simplificando ainda mais, seria assim, né? Você tem lá, você mesmo faz suas campanhas. Quanto você gasta em campanha? Gasto milão. Quantos contratos você fecha no mês? Eu fecho 10. Então, cada cliente custou 100zão, né? Essa é a conta mais simplesinha de padeiro. Mas tem o teu custo. Tem algum comercial? Não, eu mesmo que atendo e tal. Então, quanto que é o teu Prolabora? Meu Prolabora aqui é uns 5 pila que eu ganho por mês aqui. Então, fechado. Soma esses 5 com esse 1.000, já vai dar 6.000. Divide por esses 10 clientes, o CAC já passou de 100 para R$600. Beleza? Aí você fala assim, tá, mas quantos contratos, quanto eu ganho por contrato? Na média desses 10 aí, que a gente está colocando como uma simulação aqui, vamos imaginar que você ganha R$6.000. Então, você está fazendo um múltiplo de 10. Né? Aqui tem acho que um aprendizado que é legal. Se você conseguisse crescer, escalar, né? De 10, você passa para 50, depois você passa para 100, você tem uma máquina de fazer dinheiro. Correto? Só que para essa máquina acontecer, você vai ter que passar por pessoas. Então, você vai ter que contratar primeiro um vendedor, ver se ele performa da mesma forma, ver se da onde vem esses leads, né? Que você fecha esses 10 contratinhos, você dobra o investimento, ele dobra também e não aumenta o custo por lead, né? Que é o custo por contatinho que você tem ele para fechar. Então, aí o jogo começa a ficar mais sério. Nós vamos falar um pouco sobre isso e o que acontece geralmente nesse caminho, nesse percurso, tá? Então, a conta seria muito muito simplificada. Se você tem uma agência, calcula o custo da agência, calcula quanto você gosta em campanha e calcula se tiver algum comercial. Né? Se tiver algum comercial no teu escritório, se tiver alguém que só atende os leads da agência, calcula tudo isso e divide pelo número de contratos que você fechou. Esse vai ser o seu CAC. Tá? Por que isso é bem importante? Eu vou contar um case simples aqui que dá para ter uma dimensão de como isso pode ficar grande, pode fazer o seu escritório ganhar muita grana. Não vou comentar o nome aqui, porque eu sei que eles são extremamente discretos, são clientes nossos há muito tempo, um dos nossos primeiros clientes, e são muito gente boa. Mas tem um caso que é bem comum, todo advogado conhece, escritório conhece, que são as causas do direito aéreo.
E a gente tem proximidade com o nosso cliente que ele fez o seguinte jogada, né? Há alguns anos atrás. Antes, inclusive, da pandemia, que depois com a pandemia essas coisas, o direito aéreo perdeu um pouquinho da... Continua sendo, né? É importante ainda, tem muitos players bons nesse mercado, mas ele perdeu um pouquinho da sua força. O que acontecia? Ele comprava o lead do direito aéreo de empresas conhecidas do mercado. Tá? Então, para não dar nomes aos bois, é aquelas empresas que você bota lá, cancelamento de voo, overbooking, aparece de monte lá, os caras têm umas páginas super bonitas, super legais, eles são muito bons no que fazem. E aí ele começou a entrar em contato com essas empresas, as empresas fazem o quê? Elas vendem o lead praticamente pronto. O direito já, esse cara aqui tem o direito, tá? Tá aqui o nome dele, tá aqui o CPF, tá prontinho para você. Legal? Aí ele contou para a gente o seguinte, olha, eu pagava R$900. Pô, beleza, 900 conto. Então esse é o CAC dele. Top, lead pronto, fechado, redondinho. Aí ele, começou uma ação, 2 ações, 3 e tal. Começou a ver que o resultado médio, o LTV, então, né, que é o Lifetime Value, que no final era a Justiça lá de São Paulo, concedia para ele em torno de 7, 8 mil. Vou colocar aqui para ficar fácil, que ele ganhava 10 mil reais. Então ele pagava 900 e ganhava 10, na média, tá? No cível, né? Top. Bom, quando ele olhou isso, ele falou, caraca, velho, dá para fazer isso aqui 100 vezes? Dá. Aí é o que ele fez. Ele fez no mercado de startups, é chamado de pool, né? Que é o Family Friends que a gente fala. Ele foi, pegou alguns amigos, familiares, falou: eu tenho isso aqui, né? Isso aqui está acontecendo. Ligou para a empresa que vendia os leads para ele e falou: quantos leads você tem? Quero tudo, assim, sabe? Tipo aquela coisa assim: quantos picolé você tem nessa caixinha? Me dá todos aí, né? E aí ele, consegue 100? Consigo. Só que aí 100, ele teria que pagar para a empresa, vezes 900, 90 pau por mês. Ele falou: me dá 150, então. Então ele juntou lá vou dar um exemplo aqui, tá? Porque foi bem próximo disso, de fato, 150 mil. Você consegue? Falou para a empresa falou, consigo, te vendo, de boa, quer comprar, eu tenho para vender. Top, então tá bom. Aí juntou os amigos, juntou 1 milhão, foi isso que ele fez, né? Juntou 1 milhão e apostou. E ficou 1 ano fazendo isso, tá? A OAB chegou até a representar eles, né? Algumas vezes. Mandar umas cartinhas ali, sabe? No final do frigir dos ovos, eles conseguiram fazer esse resultado e o escritório, ganhou uma grana, devolveu o dinheiro para os familiares e tal. E ali ele entendeu um jogo. Como é que eu transformo meu negócio, né? Meu escritório de advocacia numa empresa de verdade, uma previsão, com uma startup. Eu estou contando esse case, que ele é simples de entender, porque com vários segmentos aqui, vários setores, você pode pegar uma causa, às vezes, específica do direito previdenciário, uma causa do trabalhista e fazer a mesma coisa. Basta ter algumas coisas que são em comum. Primeiro, ter muita gente com aquele problema, então você sabe o que eu estou falando, muita gente tem esse problema. Por quê? Porque quanto mais especialista você for naquilo, quanto mais você foca só em um, né, mais você vai encontrar, vai ficar mais fácil ter operacional, vai ser muito mais Ctrl-C, Ctrl-V, né, algumas teses. E quanto mais você foca em um, mais você fica bom naquilo, você se distancia do teu concorrente. Então, esses caras mesmo que fazem direito aéreo, eles mexem com pouquíssimas outras causas. Agora eles estão começando a pegar negativação indevida. Mas aonde eles entram, eles são muito bons. Então, qualquer um que não tenha muita experiência, às vezes com a ferramenta, né, com criação de uma página legal para atrair essas pessoas, se ferra, porque os caras já estão anos-luz à frente. Então, eles têm muita experiência. Então, às vezes, se você tem uma causa que tem muita gente entrando, vou dar um exemplo para ficar fácil. Vínculo empregatício no trabalhista, previdenciário, sei lá, auxílio acidente, né? No trabalhista acidente trabalha, assim vai. No civil, usa o capião. E você fica muito bom naquilo, tudo facilita. Porque, cara, você começa só a falar sobre aquilo na rede social, não sei o quê, e aí a hora que você vê, você criou uma máquina de fazer dinheiro. Fato. Né? Porque você começa a replicar o negócio. Fato, totalmente. Eu conversando lá com o Ciro naquele final de semana, tem uma parada que ele trouxe de insight que eu acho que vem bem em encontro com isso, que é quando tem pouco dinheiro no teu escritório, quer dizer que você está resolvendo pouco problema. Está diretamente relacionado a isso. Então, quando você encontra um puta problema para você resolver, cara, muita gente tem isso aqui, aí você encontra uma forma de fazer muito dinheiro. Porque quando, eu resolvo esse probleminha aqui, esse negocinho aqui, ele falou assim, cara, provavelmente é um escritório que não vai escalar muito, porque não resolve um grande problema, não é um problemaço a ser resolvido, e também necessariamente não vai ter um público, né? Ele fala lá do método 2P, que é pensar em público e problema, sempre assim, né? Então, pensa no problema que você vai resolver e qual é o tamanho do público para aquilo. Aí sim você disseca o seu produto em cima daquilo ali. E aí o negócio vira dentro de uma escala, né, no caso. Nós temos um outro cliente aqui que ele atende só acidente de trabalho. O cara tem mais de 2.000 causas na OAB dele, só de acidente de trabalho. Brasil todo. O que é top, né? Porque aí o cara ele fica tão bom naquilo que fica fácil. E ele tem, de fato, a OAB cadastrada em todos os estados do Brasil, porque ele tem cliente em todos os estados. O cara fica tão malandro, assim, tão acostumado, que ele faz 2 perguntas e ele já sabe. Dá aula pra gente aqui sobre como qualificar o cliente de acidente de trabalho, sabe? E quando bate redondinho, a gente faz muito isso aqui, aprendeu muito com ele, bate redondinho, ele fala, Guilherme, você mandou 3 pra mim, fechei 1, tá aqui, ó.
Por quê? Porque bate redondinho, ele sabe tudo, né? Só para dar um exemplo simples, que ele falou, cada dedo que o cara perde, um dedinho é 50 pila, 100 pila. Agora, eu tô com, sei lá, como é que fala? Esses problemas de dor nas costas, geralmente tem nomes para isso. Qual que é o mais comum de dor nas costas? Lordose? Acho que é lordose, não sei. Hérnia. O bico de papagaio, hoje em dia, não tá dando mais nada isso aí, entendeu? Sim. Chega lá, o fiscal olha e fala, isso aqui não tá dando, velho, entendeu? Não rola mais nada, isso aqui não dá dinheiro. Por quê? Porque é muita gente falando, já tá pacificado, não rola mais nada. Agora, perdeu um dedinho, não consegue mais carregar uma sacola do supermercado, como conseguia antes, depois do acidente, não consegue trabalhar mais com o que fazia. Então, são 2, 3 perguntas. Mas, olha o tempo que leva. Entendeu? E às vezes o advogado iniciante, não, ele quer fazer muitas perguntas, porque ele não tem essa experiência. Então, constrói essa experiência, por quê? O cara está o tempo todo fazendo aquilo. E uma causa de acidente de trabalho, quanto ela gera? Né? Então, o honorário dele, ele abriu para a gente algumas vezes já, mas sempre parte de 10 conto, no mínimo, assim, para mais. Então, tem honorários muito maiores. Falou, cara, dependendo da causa, é 200, 300 mil que meu cliente recebe. Então, fica um honorário bem considerável. Já pegamos aqui só de auxílio acidente. Então, cara, tem advogado, tem escritórios, quando ele escala, né? Qual que é, acho que é a mensagem mais importante para a gente passar para o próximo tópico aqui? É que você não precisa ficar só no nicho, mas o fato de você ficar só em uma causa e descobrir, se você conseguir nas suas campanhas, fechei com a TrueMind, só quero contratar esse tipo de causa aqui, os caras conseguem me entregar, que é a nossa especialidade, e eu consigo fazer a conta fechar, você tem uma máquina de dinheiro na mão, só que você ainda não entendeu esse jogo. Né? Se vem 10 leads, você fecha aquele custa CAC, 10, sei lá, milão, e você consegue dar 10 mil, cara, você está com uma máquina de dinheiro, qualquer um vai querer investir nisso, né? Na hora que você explica a lógica. Então, esse é o jogo dos escritórios que conseguem ficar focado em uma causa e transformam o escritório de advocacia, de fato, em uma empresa previsível, escalável, que você pode até começar a falar que você é uma startup e captar dinheiro no mercado. Porque, no final das contas, quem bota dinheiro no negócio quer saber, eu vou botar 100 mil aqui, 200 mil, 300 mil, vai me retornar quanto? Pelas minhas contas aqui, vai te retornar 200 mil aqui do que você botou. Vai ganhar o dobro daqui a 2 anos. Animal, né, que eu assino. Total. Certo? Faz sentido. Só para complementar, no final, eu acho que reduzir CAC, né, diminuir o quanto custa o teu cliente, às vezes não é necessariamente relacionado ao controle que você tem sobre o tráfego. Até porque você não tem tanto controle assim, tipo, vou botar uma puta grana, daí vai ficar mais barato o lead. A gente não tem essa certeza necessariamente. Mas está mais direcionado a uma questão de reduzir a fricção, né, que o cara tem no momento da venda. Então, às vezes o advogado quer vender o pacotão completo por 20 mil reais. Então, tem uma puta fricção no momento dessa venda, porque às vezes o cara fala, mas eu não preciso disso, mas isso eu não quero, isso aqui eu também não preciso. E aí o cara fica tem que falar com 50 para fechar um. Mas se você produtiza, vamos dizer assim, então você quebra a tua solução em vários módulos pequenos, então, esse produtinho de entrada aqui que você tem, eu cobro baratinho e aí todo mundo compra, mas todo mundo entra para dentro do meu escritório. Então, eu reduzi a fricção dessa venda, tirei um produto de 20 mil, estou vendendo um de 300, mas agora eu vendo para 500 pessoas a mais. Então, meu custo de aquisição cai muito com isso, quando eu crio esses módulos específicos, né, e eu estou reduzindo sempre a fricção da venda. Aquela lógica da Amazon, por exemplo, que o cara hoje, se você escorregar e clicar uma única vez, você comprou alguma coisa na Amazon. Então, reduzir a fricção faz com que o teu custo de aquisição diminua. Então, o foco sempre vai ser qual é o problema para resolver quando eu quero pensar em reduzir o custo do meu cliente aqui. Cara, onde existe fricção no momento para ele entrar? Onde que ele geralmente pega e geralmente as pessoas não fecham por conta do quê? E aí isso se torna um foco teu para criar um produto ou para resolver aquele problema específico, né? Você vê que a gente nem falou de tecnologia, né? Enquanto você estava falando aqui, fui pensando num título aqui, tem uma parada que é louca, assim, porque quando você começa a trabalhar com tecnologia, hoje a gente tem a vantagem, né? Às vezes o advogado que nos acompanha aqui nem pensou ainda nisso, né? Mas o ChatGPT, por exemplo, cada vez mais evoluído, você sabe disso, não quero chover no molhado, não só o ChatGPT, mas Microsoft, Google, enfim, as inteligências artificiais. E quando você trabalha com uma causa só, qual que é fácil de você conectar hoje. Você fala assim, eu estava falando com, acho que o André Pesquisa, né, que grava com a gente direto aqui, Andrezão, pluga lá o ChatGPT, tá? É um plugin, você paga para o ChatGPT, eles ganham com isso, e ele começa a atender o seu cliente. É simples assim, ele vai atender super bem? Aí que vem o ponto. Dá trabalho, porque você precisa guiar ele. Você precisa dizer para ele, não faz isso aqui, vai para lá, enviesa para cá, enviesa para lá, entendeu? Então, só que olha a vantagem de você ter o foco de uma causa já com previsibilidade, você consegue até ganhar mais eficiência. Fala, nossa, mas eu vou precisar botar 10 pessoas aqui para atender, horrível, achar gente boa no comercial. Talvez não. Né? Se você tiver com uma causa só, souber todas as perguntas certinhas, se já tem experiência naquilo, né? Tiver clareza de, consigo trazer mais lead com facilidade. Ligo lá na TrueMind, eu ligo para a minha agência que me atende, dobro o investimento, os caras me dobram o lead. Se isso estiver claro, cara, você usa a tecnologia. Hoje, o melhor momento de todos para usar a inteligência artificial para ganhar eficiência, ganhar escala, de fato, a inteligência artificial está no melhor momento para nos ajudar nisso. Por isso que sim, dá para transformar o escritório em algo escalável, e até mesmo, quem sabe, se chamar de startup, por óbvio que dá, tá? Com faturamento
bilionário? Claro que dá, porque você pode usar isso a teu favor. É fácil? Não, ninguém está dizendo que é fácil. Mas se você colocar isso à prova, você consegue, de fato, ver que dá para chegar nesse resultado. Boa. Dito isso, o que acontece? Tem uma pergunta que eu acho que muita gente faz, né? Que cadeiras eu ocupo nessa posição, né? Quando eu quero sair disso? Que cadeiras que eu vou ocupar? Eu já vi várias respostas disso, mas assim, acho que o mais importante é você entender que momentos que você está. Não vou sair daquilo no mesmo momento, né? Eu acho que o maior aprendizado que eu já tive é assim: você sai daquilo quando você tem alguém que está olhando para aquela cadeira. Que cadeiras que são as mais importantes, ao meu ver, do escritório? A venda tem que ter previsibilidade. Se você fala assim, não, tem um mês que eu vendo bem, tem um mês que eu não vendo bem. Cara, essa cadeira precisa ter todo mundo lá. Né? Você tem que ter previsibilidade de venda. Então, talvez a tua campanha, a forma como você está prospectando, seja ela qual for, não está previsível. Né? A não ser que você esteja mudando ela e teve um outro mês que você vendeu mal, ok, está mexendo no preço, está testando coisas. Mas se não tiver previsibilidade na venda, você não tem previsibilidade em nenhuma outra área. Acho que venda, grana, geração de caixa para dentro do escritório é o principal negócio, não só do escritório de advocacia, mas qualquer empresa. Porque se você tiver caixa, você resolve tudo. Eu tenho aqui, meu escritório é super mega organizado, eu tenho meu sócio é um administrador de primeira, mas não consigo vender. Que pena, velho, vai perder teu sócio, entendeu? Porque você não vai ter grana para administrar, né? Tem que ter grana. É melhor que seja bagunçado, mas que esteja entrando dinheiro até pela janela, entendeu? Porque aí você, se organiza. Com dinheiro você resolve tudo. Sem dinheiro você não resolve nada. Então essa é a verdade. Então essa cadeira é a mais importante. Eu estou na cadeira como advogado e nesse momento está entrando vendas consistentes, paga todo o meu custo, eu tenho uma sobra legal, me permite uma vida boa e eu tenho uma sobra para investir. Quero crescer para caramba, do jeito que vocês estão falando. Cara, sai imediatamente da cadeira operacional, né? A cadeira de venda está ok? Está legal, está funcionando massa, então você já tem 2 problemas resolvidos. Agora você vai para uma cadeira de, como é que eu coloco estratégias aqui, que a gente chama isso de growth, né? Growth é crescimento, é rapidez de crescimento. Como é que eu sento nessa cadeira para poder mexer? E aí provavelmente vai surgir na tua vida a necessidade de você... Eu vou perguntar, né, para você pensar, de onde vem esses clientes? Vem por indicação. Como é que você faz para vir mais indicação? Tem alguma estratégia? Existem várias. Vem por marketing digital, já acertei, legal. Como é que você faz para triplicar? Se você botar o dobro de investimento na sua campanha hoje, vem o dobro de lead? Isso é uma das máximas mais comuns, assim, os erros mais comuns, porque a gente já cometeu e comete até hoje isso. Quando você dobra o valor de uma campanha, não necessariamente vai dobrar o número de leads. Por quê? Primeiro, às vezes a tua campanha... Às vezes não tem lead. Essa é a verdade, na tua região. Não tem gente. Ou se a campanha não está pronta para aquilo. Né? Você achou que tinha acertado na mina e, na verdade, não. Você estava tendo um pouquinho de sorte, levando um pouquinho de sorte que ela estava trazendo o lead o tempo todo. Mas quando você dobra, então você não tem previsibilidade. Só que como é que você vai saber isso? Testando. Só tem um jeito, é testando. É colocando a mão, sabe? Fala, dobra aí para mim essa semana, vê se tem o dobro de lead. Não tem. Volta. Tenta uma outra estratégia. E assim vai. Então, eu estou simplificando aqui que, primeiro, a cadeira comercial é a mais importante e depois que você tem isso resolvido, você tem que sair para essa cadeira de growth, porque é a cadeira de teste. Na prática, o que você mais vai precisar fazer é teste, 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 teste o tempo todo. E como é que a gente, né, para passar uma noção ali mais simplificada de teste, que a gente recomenda aqui? Uma parada que eu sempre falo aqui no podcast, né, que a gente usa muito. O que começa ruim nunca fica excelente. Assim, a campanha, nunca vi isso acontecer. A campanha começou horrível, mas tem fé que ela vai ficar boa. Cara, esquece isso. O que começa ruim não fica bom. Tá? Começou bom, pode ficar ótimo. Tá? Então, como é que eu sei disso? Uma pessoa que manja um pouquinho, que sabe apertar os botões, construir uma campanha da forma certa. Tá? Eu estou falando campanha porque, né, faz parte do nosso core aqui, mas qualquer estratégia que você estiver fazendo, estiver entregando panfleto, que não pode, só como referência aqui, como símbolo, né? E você conseguir fazer daquilo crescimento, teste, estresse aquilo para ver se aquilo cresce. Ponto. Quanto tempo a gente leva em consideração? De 48 em 48 horas, aquilo tem que ter algum movimento. Então, startei uma campanha hoje, sei lá, para seguro de carro. Pessoas que, né, tiveram o carro roubado e a seguradora não pagou. Beleza? Se em 48 horas não der resultado, não quer dizer que eu vou abandonar ela. Eu mudo a estratégia. Eu peguei esse público que eu achei que tinha direito e fiz um criativo em vídeo falando isso aqui. Beleza, jogo fora, entendeu? Em tese, faço outro criativo e vou para esse outro público. Ou não, acho que o público estava errado. Então mantenho aquele criativo e vou para um outro público. Aonde? Cara, só para você ter uma noção, hoje você tem mais de 20 canais. Então você pode fazer... Dentro do Google tem várias formas de você fazer isso. Você pode soltar só no YouTube, você pode soltar só no Facebook, você pode soltar só no Instagram, você pode soltar só no LinkedIn. Você pode fazer de inúmeras formas esse teste, procurando esse público. Mas o que a gente leva em consideração como growth é sempre de 48 em 48 horas eu vou testando em canais diferentes.
É a lógica de startup. Eu erro e erro rápido. Porque a hora que acertei, começou a vir cliente. Agora, dobra o investimento para ver se vem mais. E geralmente a gente se depara com, não tem consistência. Né? Então, acertei aqui, para finalizar o raciocínio, coloquei R$100 aqui numa campanha, veio 10 leads, custou 10 pila cada lead. Dobra agora o investimento, passa para 200 para ver se vem 20 leads. Quando a gente descobre que não vem, aí a gente já sabe, esse canal posso ter dado um acerto, mas ele não me permite ficar gigante aqui, não me permite extrair o máximo possível. Então, não acertei, caio fora dele. Ou eu vou para um outro canal, ou eu mudo a tese. Falo, cara, essa tese aqui, concluí minha análise. Fiquei um mês tentando, fiz 10 tentativas e não deu boa. Quem é que entrega isso e fala exatamente dessa forma como critério de um indicador de crescimento da empresa? Simplesmente o Jeff Bezos, a Amazon. Então, Bezos mede o crescimento da Amazon. Um dos critérios de crescimento da Amazon é a quantidade de testes, de erros que ele consegue cometer. Por quê? Porque aí ele sabe que as pessoas estão tentando coisas novas. Né? Então, se tiver oportunidade, estude um pouquinho os livros do Bezos. Tem um agora que é curtinho, é muito bacana, que são as cartas de Bezos. E é muito massa, porque ele fala exatamente isso. Quanto mais eu tento, mais eu sei que a galera está se aproximando do acerto. Quer dizer que eles estão errando, mas eu estou aproximando do acerto, porque eu estou testando. Em algum momento eu vou achar a resposta, vou achar o caminho certo para poder crescer meu negócio. Tem um detalhe que eu acho que é bom, importante trazer para a galera quando eles entram e se inspiram na ideia do teste, é que o teste ele é guiado por uma hipótese. Né? Então, eu acho que isso aqui está errado, eu acho que isso aqui vai dar certo. Cara, testar mais do que uma hipótese ao mesmo tempo é cagada. Então, porque senão você vai falar, eu acho que o criativo está errado e o público está errado. Aí você vai lá e mexe nas duas coisas de uma vez só. E passa 48 horas, a parada deu certo, você não sabe exatamente o que foi, né? Se foi o criativo, se foi o público ou se foi as duas coisas. Então, sempre tente mudar uma coisa por vez, porque senão você não vai saber exatamente o que está funcionando. E aí você vai ficar mais perdido ainda. Porque daí você fala, agora eu mudei o criativo, mudei o público, deu certo. Aí eu aumentei o orçamento, mas não funcionou. Então pode ser que alguma coisa não está correta. Só que agora você não tem mais direcionamento do que mudar. Então é sempre um ajuste por vez, para que aí você consiga ter clareza do que exatamente funciona e do que não funciona, né? Para ter ser mais objetivo na questão do teste de fato. Legal. Cara, tem uma frase que eu aprendi não faz muito tempo, né? Então não dá para ficar me gabando dizendo que eu já falo ela há bastante tempo, que a média é burra. Para mim marcou. Tem que fazer uma camiseta com essa frase, cara. Porque por muito tempo eu cometi essa cagada da média. Olhava a média e o que eu quero dizer com isso, né? Vou dar um exemplo para ficar fácil. Estava agora com os nossos gestores, antes de vir gravar aqui, gestores de performance do time, olhando causa por causa. Cada gestor aqui nosso cuida em média de 5 causas. Ele cuida só de 5 causas, tá? Então, somando todos os gestores, tem um volume maior de causas, e ele é responsável por controlar o custo por lead daquela causa e a previsibilidade de crescimento. Né? Porque eu chego para ele e falo assim, cara, preciso que você me traga 1000 leads dessa causa aqui. Né? E o custo por lead é isso aqui, você não pode gastar mais do que isso. Então, esse cara precisa ralar, não é tão fácil, precisa testar várias ferramentas, enfim, tem que fazer vários testes o tempo todo. Estávamos olhando a causa, tá para dar nome aqui, o exemplo, uso capião. Então, a gente estava olhando o uso capião, e ele falou assim, o custo por lead nessa região aqui disparou. Eu falei, bom, o que você está me mostrando na tela não quer dizer nada. Vou dar um exemplo para ficar fácil, custava R$40. Abra para mim as regiões, quero saber de onde vieram. Né? E aí tinham 4, 5 regiões. A região que estavam mais cara, 4 regiões estavam muito caras, e uma estava barata. Onde estava barata? São Paulo estava barato. Então, de 40, São Paulo baixou para R$6. Aí eu volto com a pergunta. Né? Então, a média estava tudo caro, porque estava tudo junto. Quando eu fui olhar aonde estava caro e estava barato, saí da média. Então, aqui está muito bom. Se São Paulo está muito bom, tira todas as outras regiões, deixa só São Paulo e agora aumenta o investimento para ver se São Paulo tem essa consistência mesmo, se vai continuar escalando com um preço acessível em termos de custo por lead. E vamos trabalhar só São Paulo. É isso. Isso é fugir da média. Não colocar tudo num pacote e falar deu tudo errado ou deu tudo certo. Né? Quando dá tudo certo fica fácil. Né? Mas quando dá tudo errado, fatia e tenta enxergar. É a região? Não é a região. É a palavra-chave que eu comprei. Aí você tem muitas palavras-chave na campanha. Todas elas têm o mesmo sentido. Um aprendizado sobre campanha assim que a gente, ao longo do tempo, a gente foi achando outras coisas, depois voltou para aquilo que a gente aprendeu, que é o feijão com arroz bem feito, é que as melhores campanhas que a gente tem, elas têm uma palavra. Só uma palavra-chave. Aquela palavra tem uma intenção muito clara. E o que tem em comum nisso? Geralmente essa palavra ela é usada pelas pessoas, por todo mundo, do Brasil todo. Vou colocar um exemplo aqui, tá? Que passa por aquela situação, ela usa aquela palavra, usa muito próximo daquilo.
E aí, quanto mais você gasta em cima daquela palavra, mais o Google quer te vender. Então, mais ele fica inteligente, ele fala, não, todo mundo que estiver procurando o próximo disso que eu sei que vai converter, e aí depois tem estratégias dentro da ferramenta que te permitem isso, eu vou entregar para você, porque eu sei que você quer comprar essa palavra. É como se a gente chegasse no Google e falasse assim, essa palavra aqui, tá vendo? Tô vendo, tudo que tiver eu quero comprar. Você me vende? Te vendo, então tá bom. É assim que funciona. Então, as melhores são muito simples, não são complexas. E por muito tempo a gente achava que não, tem que fazer o marketing, configura e não sei o quê. E, na verdade, é muito mais simples do que isso. Mas tem que ter aquilo que a gente falou lá atrás. Tem que ter gente buscando, né? E você tem que ter uma inteligência bacana já de conversão lá na ponta. Porque aí você sabe até quanto você pode pagar. E isso muda completamente o jogo. Total. Certo? Boa. Bom, eu separei mais um tópico aqui, Maninho, para a gente chegar na reta final, que eu acho que é interessante, que é assim, a gente falou um pouquinho aqui sobre as cadeiras que o advogado, né, deve ocupar, o escritório que está pensando num crescimento e tal, acho que ficou um pouco mais lógico, né? O que a gente faz de técnica de growth, que seria essa questão do crescimento em si. Aqui só um adendo rápido, não terceirize, tá? Uma parada que a gente sempre viu ao longo do tempo aqui na TrueMind é assim, o advogado chega e fala assim, não, cara, se der tudo certo, se você fizer o teu trabalho perfeitamente, eu vou ficar milionário aqui, eu vou ser feliz e tal, mas se você fizer errado, eu tô fodido, vou passar fome. Eu falo, cara, tô fora, melhor a gente nem fechar o negócio com você então. Porque o cara tá terceirizando o sucesso dele, num desconhecido, né? Entendeu? A gente tá, beleza, até se a gente boa, ficamos brother aqui e tal, mas, não terceiriza pra mim, essa bucha não, isso aí é teu. O compromisso é teu. Uma parada que eu aprendi que, assim, por mais que deu tudo certo, você contratou a melhor campanha, a melhor empresa para fazer aquilo, o trabalho deles vai representar 20%. Entendeu? Fizeram certinho, 20%. 80% está do teu lado, sabe? Porque tem muitas variáveis. Quer atender o cliente bem, sabe? O cara vê valor, você administrar bem o seu escritório, a sua cultura e tal. Então, não dá para contratar, contratou a melhor agência, achou que eles vão resolver isso. Não, você vai gastar dinheiro à toa. Não faça isso, né? Com nenhuma empresa. A parte mais importante, mais relevante do teu negócio está do teu lado, né? Não dá para dar essa desculpa. E a gente acaba, às vezes, terceirizando muito porque a gente quer que alguém resolva para a gente aquela bucha. E não funciona assim. Então, se você vai sentar na cadeira do crescimento, do growth, tome você a rédea da coisa. Os nossos clientes mais chatos, no bom sentido, e os melhores, são aqueles que ficam o tempo todo enchendo o nosso saco. Cara, a qualidade do lead caiu. Cadê meus leads? Não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque eles tomam mais atenção. No final do dia, eles ganham mais atenção. Essa é a verdade. Cliente que está cagando para isso, às vezes acaba, beleza, a gente atende, porque a gente sabe que senão aquele cliente não vai permanecer, não vai ficar. Mas o cara que está sentado ali cobrando aquilo que faz a diferença no negócio dele, que vai mexer no ponteiro, esse é o cliente que no final dá mais trabalho, mas é o cliente que costuma ter mais resultado. Beleza? Um tópico que eu separei aqui, mano, é esse aqui, ó, produtos de entrada e esteira de valor. Uma parada que a gente aprende com as empresas assim, que estão num crescimento muito acelerado, é que dentro de uma empresa você tem que ter, né? Vou corrigir aqui. Você pode ter possibilidades diferentes de produto de entrada e produtos mais caros. Eu vou dar um exemplo para ficar fácil aqui, tá? De um escritório de advocacia. Então você tem lá a causa que você fechou, que é a causa, por exemplo, vou botar aqui auxílio acidente, né? Vou pegar mais fácil ainda, aposentadoria por idade. Então, o cara está com o direito, né? Ele tem a idade, tem o benefício, tem a contribuição já, né? Durante o tempo que é necessário para ele se aposentar, se for homem ou mulher, ok? Ele já compra o teu produto mais top. Vou pegar assim, né? Comprou o teu apoio, a tua assessoria jurídica para ele conseguir se aposentar. Fechado. Comprou o teu filé mignon, que é o que você quer vender. Beleza, mas esse cliente, se ele não tiver, nesse momento, pronto, né, para contratar o seu escritório, você vende outra coisa para ele? Aí vem o ponto, cara, não vendo nada hoje, porque ele não tem direito. Pois é, tem escritório que vende, primeiro, o planejamento previdenciário. Cara, deixa eu te ajudar, então. Faltam 3 aninhos. Você vai precisar de uma série de documentos e para você se aposentar bem, é legal que você faça isso, isso, aquilo. Para isso eu te cobro X. Então, olha que bacana. Você, primeiro, mantém o cliente em casa, né, gera valor para ele. Segundo, você está preparando ele para depois ele comprar de você. Se você preparar bem ele, quem é que ele vai contratar lá na frente? É você mesmo, né? A gente já contou aqui, abrindo um parênteses, que tem um escritório que é cliente nosso também lá desde o começo quase, que fecha muito contrato, e que ele fala que não tem cliente perdido. Ele fala assim, cara, o cliente está há 5 anos para advogar, para fechar o negócio, para conseguir o benefício, né? Ele já fecha o contrato 5 anos antes. Então, o que você faz? Cara, fico segurando esse cara e vou dando orientação para ele, vou alimentando ele. Só que ele está fazendo isso há muitos anos, então parece loucura, né? Mas depois que chega aquele 5º ano lá, você olha para trás e fala, nossa, lá eu peguei uns 50 clientes, e começa a vir essa enxurrada de clientes, e você fala, porra, que golaço, que bolada que eu acertei aqui, que golaço que eu fiz, tá? Então isso é muito importante. Então, esteira de valor basicamente é eu ter diferentes produtos com tickets diferentes para eu manter a relação. Acho que o maior aprendizado disso é que quando o cliente chega até você,
cara, de alguma forma ele tem que se tornar o seu cliente. Né? Se tornar o seu cliente, às vezes, é pagar o mínimo possível para estar dentro do seu negócio. Não quer dizer que você, às vezes, é advogado, né, um advogado menor, um escritório menor, e fica muito caro você cobrar. Vou cobrar 500 pila aqui para fazer o planejamento previdenciário e o cara vai me tomar um baita tempo. Aí é uma questão de você analisar a sua estrutura e ver se faz sentido. Mas esse pensamento, que eu acho que é o que nós estamos dividindo aqui, é o raciocínio. Tem muito advogado que a gente, sei lá, o cara compra de nós 100 leads por mês e no final ele fala com 10 clientes. Aqueles 90 estão perdidos. Então você pensa assim, ele falou com 90. Como é que você faz para aqueles caras, aqueles 90, de alguma forma, né, comprarem alguma coisa sua? É essa a pergunta. Porque você está com um relacionamento ali já construído, o cara já chegou até você. Perder eles, e é muito mais caro sempre vender para um cliente novo. Muito, muito mais caro. Um cliente dentro de casa é sempre o cliente mais barato. Então, a gente contou uma história aqui do planejamento previdenciário, mas isso se aplica em qualquer outra área da advocacia. Vou dar um exemplo aqui para finalizar o raciocínio. Em família, né, eu já vi alguns casos de clientes que fazem isso. O cara entra, às vezes, por, sei lá, guarda dos filhos. Porra, entrou por guarda. Cara, se você entrou por guarda, você sabe. Esse cara tem um BO, né? Esse cara, essa mulher, é hábito a gente falar cara, né? Ele tem um BO. Então, se ele tem um BO, pô, quais são os próximos BO? Às vezes você perguntar isso para o advogado pensar, refletir um pouquinho, ele já sabe. Bem, um relacionamento assim não é só um BO assim, quem já passou por isso sabe. Ele pode ter outros problemas lá na frente, vai discutir pensão, daqui a pouco atrasa a pensão, ou puta, tá ganhando mais. Né? São vários BOs que acontecem. É como se eu traçasse aqui uma linha do tempo. Então, o que você pode fazer para vender para essa pessoa? Falou, olha, você já pensou, inclusive, né, como você tem filho, estou vendo que você tem patrimônio, certo? Você tem uma casa, legal. Por que você já não começa a pensar em deixar esse patrimônio para os seus filhos? Né, que eu estou vendo que você tem um atrito bastante grande ali com a tua ex-mulher ou, né, com o seu ex-marido. Por que você não começa a organizar já para deixar isso para eles, para vocês não precisarem, por exemplo, caso aconteça alguma coisa, briga na justiça, deixa essa casa para eles. Como assim, doutor? Como é que funciona isso? Estou aumentando a minha esteira de valor. Para isso você pode fazer aqui, sei lá, uma holding, você pode pensar numa sucessão. Estou dando um exemplo aqui simples. Tá? Então, existem várias formas que você pode pensar no escritório para você construir outros produtos e mantê-lo dentro de casa. E não ficar pensando só naquela propaganda do marketing tradicional, aí tá, tem muita empresa que faz isso, que é assim, eu vou ficar mandando uma mensagem para o cara uma vez por mês, mando uma notícia para ele, mando uma matéria para ele, que ele vai ficar lembrando de mim e quando ele tiver um problema ele vai me avisar. Cara, isso aí é tirar pedido. Né? O escritório inteligente, o que ele vai fazer? Ele vai descobrir coisas que aquele cliente precisa, porque no final das contas, se ele chegou com um problema, certamente na linha do tempo, ele vai precisar de outras coisas. Né? Para finalizar, um último insight que eu pensei aqui agora, às vezes a pessoa chega, sei lá, por guarda dos filhos, e aí você pensa assim, tá, quantos anos tem? Tem pai, tem mãe, né? Essa pessoa que chegou, tem. Pô, então você tem possibilidade previdenciária, você tem outras questões relacionadas ali. Puta, dá para fazer uma parceria, né, e puxar isso aqui? Né? Puta, o cara tem um programinha aqui que eu consigo, se você trouxer pessoas, né, indicar pessoas aqui, eu consigo te ajudar aqui no teu processo, diminuir, né, o valor do meu honorário. Então, você tem como fazer, cara, muitas estratégias de ampliação de esteira de valor. Escritórios, assim, massas mesmo, que realmente crescem. Os caras estão o tempo todo pensando nisso. Já vi muitos cases bacanas, tá? Nesse sentido, principalmente na área previdenciária, de estimular, por exemplo, o velhinho conhece velhinho, né? Já viu o velho andando com gente nova? Acontece, tá? Eu tenho um amigo velho, o Silvestre, um abraço pro Silvestre, mas raramente isso acontece. Ele tem quase 70, ele quer sair com os novinhos. Mas geralmente os novinhos saem com os novinhos, os velhinhos saem com os velhinhos, é assim que funciona, né? Vamos jogar bingo no final de semana, assim. Então o velhinho conhece velhinho. Pô, você tem o cliente ali, né? Eu tava brincando, mas é bem assim que acontece. Você tem o cliente ali e ele tem um monte de amigo que pode ser cliente seu. E você nem fala para ele. Às vezes você nem fala para ele. Pô, seu João, tivemos uns amiguinhos lá para indicar para nós aqui, né? Pô, vamos fazer aqui um carteado, uma cacheta final de semana aqui, traz o cara aqui no escritório, vamos fazer uma brincadeira, certo? E nem fala isso. Então, só nisso, cara, você tem oportunidade pra caramba. E o que é o melhor? Esse, voltando agora que a gente falou lá no começo do episódio, é o que gera o menor CAC, porque aquele cliente já era seu. E aí ele vai trazer outro cliente, às vezes, de graça. E aí teu negócio, ganha uma atração, vem cliente entrando pela janela. Você nem sabe de onde está vindo tanto cliente, porque você está fomentando os lugares certos, onde faz a roda de fato girar. Boa. Cara, isso evidencia ainda mais a necessidade do cara ser especialista, né? Porque para o cara montar uma puta esteira, ele tem que conhecer muito o cliente dele e a dor daquela necessidade. Então, eu tava pensando aqui, no próprio planejamento previdenciário, às vezes esse produto por si só já é muito complexo. Você pode simplificar ele ainda mais. O que é o primeiro passo para o planejamento? Fazer o cálculo. Então, vende só o cálculo. Depois que faz o cálculo, aí tem que juntar os documentos. Então, também vende esses serviços separados,
Porque aí você começa a criar uma esteira e você várias vezes vai, né, medindo esse cara ao longo da jornada dele até conseguir realizar 100% do planejamento. E aí você pode vender, lógico, o pacote mais barato, mas você pode falar para ele, ó, cara, você pode contratar só o cálculo, você pode contratar só a junta de documentos, você pode contratar só isso aqui. Porque aí você começa a criar o produto baseado na necessidade dele. Todas aquelas são necessidades. Ele fala, não, eu prefiro pegar só um negócio que eu sei que vai ser mais barato. Aí ele entrou. Aí depois ele, mas agora eu preciso dos documentos. Beleza, compra de novo. E assim vai indo, porque eu acho que isso vai fazer com que o LTV desse cara aumente também, né? Porque aí você vai fazendo com que ele fique mais tempo contigo, comprando mais vezes. E aí tem uma lógica que eu aprendi recentemente sobre isso, que para expandir dentro do mesmo cliente, tem duas formas. É no nível de complexidade do problema. Então, por exemplo, ainda dentro da guarda, como eu sei, o cara da guarda ele não tem só o problema da guarda, vai ter um problema disso, daquilo, da pensão, do não sei o quê. Então, o nível de complexidade do problema do meu cliente é maior do que só aquela solução que ele busca. Então, isso é o momento de eu galgar o nível de complexidade. Tipo, cara, esse aqui eu vou, né, tipo, perguntando da mesma coisa. E, às vezes, é por uma questão de expansão mesmo, assim, de necessidade. Então, tipo, o cara tem um divórcio aqui para fazer, mas ele tem um pai que é velho que não se aposentou ainda. Então, é uma expansão dentro do mesmo cliente que eu estou expandindo para outras áreas de atuação dentro do mesmo cara. Ou no mesmo nicho, tem mais complexidade de produtos ali dentro que eu posso entregar e oferecer para esse cara, né? Dentro da minha esteira ali. Cara, um último tópico aqui, Vitão, que eu anotei aqui para a gente trazer um aprendizado. Assim, tudo isso que a gente falou, na verdade, se resume naquilo que eu acho que a Amazon faz super bem isso, né? Não é só a Amazon que tem essa lógica, mas acho que o Bezos foi o que mais pulverizou esse termo, cunhou esse termo, que é chamado flywheel. Que é basicamente assim, né? Eu sempre tive a curiosidade, e até hoje eu tenho, então fico tentando estudar, ler, procurar sobre esses caras. O que faz um Bezos? Ele chega no escritório e faz o quê, cara? Um Lazarento que tem, sei lá, meio milhão de funcionários. O que faz o Elon Musk? O que faz lá o da Microsoft? Bill Gates. O Bill Gates. Esses caras foram mudando ao longo do tempo o que eles faziam, né? Sempre tive essa curiosidade, assim, né? E aí, quando você vai pesquisando, você vai entendendo. A primeira coisa que vem na cabeça, eles não fazem muita coisa, eles fazem pouquíssimas coisas. Pouquíssimas coisas. Mas aquelas pouquíssimas coisas fazem a roda girar, assim, sabe? A roda girar no sentido... E aí vem essa questão do flywheel, né? Para entender o que é flywheel, fazendo uma analogia, usa-se muita analogia da porta giratória do banco. Então, a porta giratória do banco, no primeiro momento, ela é mais pesada, mas na hora que você começa a girar ela, você só dá um toquezinho e ela já vai girando. Daqui a pouco até que ela faz meio que automático, né? Ou uma roda pensa numa roda muito grande, você tem que começar a fazer muita força. Então, qual é o princípio aqui? Eles às vezes mexem em 2, 3 coisas. O cara tem 2, 3 coisas, só que ele aperta o botão, o resto está pegando fogo e dane-se, entendeu? E ele só faz aquelas 2, 3 coisas porque aquilo faz com que a roda gire. Então, quando você é pequeno, é difícil, porque você tem que apertar tudo. E aqui a gente vai colocar assim, quem tem, por exemplo, eu sou uma pessoa muito perfeccionista, eu quero fazer tudo bem feito. Você vai se ferrar, porque você não vai conseguir. E aí você não vai conseguir descobrir quais são os 2, 3 pontos, porque você gasta tempo em tudo e não consegue focar naquilo que de fato gera resultado. Você tem que se desapegar muito, assim. Tipo o LX, desapega total. Por quê? Porque aí você consegue entender que, cara, na verdade é só apertar esses 2, 3 botões aqui e nada mais. Sim, é isso mesmo. Então, o flywheel é basicamente esse conceito. Aonde que eu aperto o botão, aonde que eu boto a mão e que o bicho está pegando, o fogo está comendo e aqui a empresa continua crescendo e dá tempo de corrigir. Porque no final das contas o aprendizado depois você contrata gente melhor que você, contrata gente que vai fazer só aquilo como especialista, né? Conforme você vai crescendo. Então, vende. A maioria faz isso. Vende. Como é que entrega? Rapaz, dá um jeito de entregar. Vendeu, botou, gerou caixa, agora contrata, terceiriza, pega o parceiro, o advogado e assim vai. Mas quem vende, no final das contas, domina o negócio. Então, as grandes empresas ensinam muito isso e esses caras fudidos, cada vez mais eu vou buscar esse tipo de informação e vejo que os caras fazem pouquíssimas coisas, mas quando eles botam a mão, eles sabem que ali vai mexer no ponteiro. Tá? Então, flywheel é o conceito, dê uma olhada nisso, porque eu acho que pode, de fato, mudar o jogo do seu escritório. Certo, Maninho? Faltou algum ponto aqui? Cara, eu acho que é isso aí. Uma puta aula pros caras. Entregamos bastante coisa aqui, legal. Então, mensagens finais aí, como é que o pessoal nos encontra aí, Vitão? O que a gente... Até a gente, às vezes, acaba esquecendo um pouquinho, né? Mas dá para oferecer alguma coisa, aquilo que a gente tem oferecido hoje aqui no software e tal? O que nós estamos oferecendo de último aqui, né? Claro, vamos lá. Cara, olha só. Para a galera que está ouvindo, então, o podcast, a gente vai deixar aqui na descrição, né, o link direto para a nossa plataforma, onde você já pode começar a experimentar um pouquinho, ver como é que funciona esse troço que a gente mudou recentemente para uma plataforma que entrega, né, o produto final de uma agência de marketing que seria o lead. Então, a preocupação em funcionar a tua estratégia de campanha com nós não existe, né? A única questão agora é fazer esse lead comprar de você. Então, é um produto bom, é um problema bom de resolver aí para o teu escritório.
Então clica aqui no link que vai estar abaixo na descrição, também do YouTube, que você vai ter acesso direto, exclusivo, para ver ali se já não tem um leadzinho sobrando para você, já começar a experimentar um pouco do que a gente está falando aqui, começar a colocar em prática também, e depois, se gostar, né, tem pacotes aí para a galera, em condições exclusivas, inclusive, que a gente está trazendo para algumas dessas pessoas que nos ouvem aqui, inclusive, tá? Muito bom. Então é isso. Olha, compartilha esse podcast, é uma forma de você sempre ajudar a gente, né? Saber que, puta, você está vendo valor, massa, muita gente dá feedback pra gente, é super legal. Manda feedback por qualquer canal que sempre chega na gente aqui, tá? Então, Guilherme@Turmind, e-mail, Vitor@Turmind, direct Instagram, sinal de fumaça, vem aqui, xinga, bate na porta, manda WhatsApp, sem frescura. Mas a gente sabe que muita gente gosta, por isso que a gente faz questão de estar o tempo todo anotando que dicas que a gente vai trazer e abrindo muita caixa preta. Tem nada que a gente fica não conta aqui, que seja mistério, que seja segredo. Beleza? Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu.